Olá, seguidores do canal Terra Paralela, e hoje eu vou fazer um deck profile do meu Thunderdragon que eu acabei ganhando regional de Porto Alegre de Savage Strike, Ataque Selvagem. Thunderdragon, 60 cartas, Guardragon que seja, e eu tô usando essa build do deck porque eu não queria usar a versão tradicional de Guardragon, que é uma versão que faz campos melhores do que essa build desse deck, pra ser justo, mas um dos pontos que muitas pessoas se esquecem de Thunderdragon é que é um arquétipo de combo, mas que tem recover. Você tem diversas cartas no arquétipo que conseguem te recuperar se você der top deck delas. O Rock, o Roar, a Fusão, o que mais? Qualquer dragão do caos, realmente. Muitas pessoas se esquecem esse aspecto e favoritizam a versão de Guardragon comum, que é invocar um campo absurdo, e funciona. Eu não vou dizer que é ruim, é muito boa, faz campo melhor do que essa build desse deck, mas esse deck tem um diferencial de que pelo menos eu acredito que se o seu oponente te parar, se seu oponente não te der OTK, ele vai morrer no próximo turno porque você vai ter jogada pro próximo turno, porque esse deck é focado em ter jogada no próximo turno, ok? Então, não sei porque eu fiz isso, foi totalmente desnecessário. Enfim, vamos pro deck profile. 3 de cada um dos Thunderdragons bons, essencialmente esses 4 bichos aqui são provavelmente alguns dos melhores monstros de main deck criados na história desse jogo. Eu amo todos eles, absolutamente essenciais. Muita gente vem cortando o Roar e o Rock. De novo, como eu quero ter jogada para o próximo turno, caso o oponente me pare, eu optei por usar 3 de cada. E funcionou muito bem para mim. E sim, eu quero ver o Roar na minha mão porque eu quero o Bunny com a Lure of Darkness. O que já diz algo das próximas cartas que eu estou usando. Matrix, para utilizar o máximo do Titan, que muita gente cortou também, mas, de novo, como essa build, eu quero ter jogada para o próximo turno, caso o oponente me pare. Eu quero fazer um campo turno 1 forte, eu quero fazer uma negação, mais um Colossus, mais descartar 2 cartas da mão do oponente, eu quero fazer isso, mas eu perco uma negação no caminho. Mas em troca disso eu tenho jogadas pro próximo turno. Esse é o objetivo dessa build, desse deck. O que eu vou tentar depois mostrar com o combo se eu tiver tempo. Então, e por causa disso eu achei essencial usar o Titan, por ser uma carta power play, porque o objetivo desse deck é filtrar a maior quantidade de cartas possíveis e comprar muita carta. Então, a fusão Thunderdragon é uma carta power play, na minha opinião, então eu quis usar o Matrix para abusar esse aspecto dela o maior possível, fora que o Matrix é um alvo do Roar. Um Duel, um Black Luster Sword buscável, fora que o efeito de Battle Phase dele é incrível. Você normalmente nem bane um monstro que vai ativar efeito com o efeito dele de Battle Phase do Duel, mas você ganha um monstro Thunder de graça, ele é muito bom mesmo, do para Normal Summons, Batman Solar, obviamente, faz parte do melhor combo de 2 cartas atualmente. Phantom Sky Blaster, ele é absurdo. Dark Graph e Armageddon Knight, muita gente fica tiltada quando vê, oh meu Deus, esse cara comprou o único cópia de Armageddon Knight num deck de 60 cartas. Sim, cara, eu comprei. Eu preferia ter o Batman Solar na minha mão. Muitas dessas cartas que são one-offs nesse deck, você preferia ver as cartas que estão a 3 na sua mão de qualquer jeito. E Armageddon Knight é uma delas. Mas, como é 60 cartas, mesmo o Armageddon Knight na maioria dos casos, caso você comece com Armageddon Knight num Solar, mesmo na maioria dos casos o Armageddon sendo um Solar pior, ele ainda tem suas vantagens, como por exemplo enviar um Destrudo, então às vezes ele faz algumas coisas diferentes que o Batman Solar que te ajudam a fazer combos. Então, Dark Earth e Armageddon Knight se mostraram muito, muito bons para mim. Eu achei muito válido usar eles como Normal Summons usar mais. Wyver Burst. De novo, essa carta faz parte do melhor combo de 2 cartas atualmente do jogo, ou seja, Batman Solar e Wyver Burst. Você faz tudo que você quer no jogo com esses 2 bichos. E o Collapse Serpent tem mais alvos Dark, então que você quer banir, então o Wyver Burst precisa de mais cópias do que o Collapse Serpent. Quando você começa com um dos 2, você ganha o jogo. Defrag Dragon, mais alvos dragões nível
4 ou menos para apontar para Summon Sorcerers. Ele se invoca sozinho, é o mais perto de um Danger dragão que você tem, porque ele descarta um monstro da sua mão para invocar ele sozinho. Então, claro, ele não é tão bom quanto os Dangers, não vou dizer isso, mas ele é um dragão, e você quer ter um dragão onde a Summon Sorcerers aponta para invocar o Eclipse Wyvern do deck. Falando nisso, Eclipse Wyvern, você quer abusar o efeito dele a maior quantidade possível num turno. 2 Levanir, ele faz tudo que você quer, ele lupa a carta do oponente, ele destrói cartas vindo por segundo, ele revive um monstro, que eu nunca cheguei a usar nenhuma vez no regional. Em geral eu uso muito pouco o efeito de reviver, mas ainda assim é um efeito válido. Esse bicho é tão versátil, você pode fazer tanta coisa com ele. Chaos Emperor Dragon, a condição de invocação dele é o maior ponto importante do Chaos Emperor Dragon, porque você... Se ele não tivesse essa condição de invocação que só precisa 2 monstros, mesmo um sendo especificadamente Light e um Dark, muitas vezes você não tem 3 monstros no cemitério para banir com Levanir. Então o Chaos Emperor Dragon muitas vezes me salvou por causa dessa condição de invocação dele, de que só precisar 2 monstros e não 3. Diablos, você invoca ele do deck de graça e tira uma carta da mão do oponente. Idiota demais. Destrudo, você sempre vai ter um jeito de transformar ele num dragão nível 3 ou menos, fora que ele é alvo de Dark Grapher, Armageddon Knight, essas coisas. Para os Dangers, eu não estou usando todos os mais caros, olha só, estou usando 3 Mothman, 3 Thunderbird, provavelmente os melhores Dangers budget, os melhores dos Dangers mais ou menos, realmente. Você joga os Dangers para ter o primeiro efeito deles, mas o efeito secundário é importante para ter mais consistência. Então sim, Nessie, Jackalope, Tsuchinoko são melhores, mas esses daqui ainda são decentes. Um Jackalope e um Tsuchinoko, porque são os únicos Dangers caros que eu tenho e que eu consegui, só por isso que eu estou usando ele, um de cada. Senão, é claro que eu usaria 3 Jackalope, que é o melhor Danger do jogo. Isso não tenho o que discutir. Eu normalmente não gosto de usar Hand Trap em deck de combo, mas 3 Ash Blossom. De novo, eu quero filtrar a maior quantidade de cartas possíveis do deck e comprar um monte de carta, então Ash Blossom é uma das One Card Power Plays que eu fiz uma lista desse tipo de carta e Ash Blossom tava nelas, e eu achei válido usar Ash Blossom, mesmo não fazendo sentido nenhum usar com Danger, vou ser sincero. Mas funcionou pra mim. E é mais uma forma de negação que você pode acabar comprando com os seus Saryuyas, com o meu Rank 8 que eu estou usando no deck. Vocês vão ver depois. A Lure of Darkness, sim, eu estou usando a Lure of Darkness e não Secas Light. Secas Light é basicamente uma Graceful Charity com o Thunder Dragon original, sim, mas a Lure of Darkness bane os meus Thunder Dragons Dark. Ela não é uma vez por turno e eu posso usar outras spells. Pra mim, me parece muito bom. 3 melodias. Provavelmente trocaria por mais Danger se eu tivesse. Mas ajuda a baitar Ash. O oponente sempre fica tentado em negar cartas que digam descarte uma carta, busque 2 cartas ou compre 2 cartas. Cartas como Trading e Pendulum Call, as pessoas ficam tão tentadas em negar. Essa é uma desse tipo de carta. Então te ajuda a baitar esse tipo de carta. Sim, o oponente vai trocar uma carta deles por 2 suas. Sim, você perdeu uma carta de graça, mas ainda assim você baitou Ash Blossom para uma carta que não tem tanto impacto realmente, considerando todas as coisas. Ele provavelmente deveria ter segurado Ash Blossom para negar um Dark ou um Roar, ou até mesmo um Batterman da sua mão, em vez de negar uma melodia. Mas muita gente simplesmente vê essa carta e nega de qualquer jeito. Mas é uma carta decente, mas no geral, se eu tivesse mais Dangers, eu provavelmente usaria eles no lugar. Uma fusão, invocar o Titan, ganhar indo por segundo, às vezes até mesmo indo por primeiro, a fusão é muito boa. Reciclar os Thunder Dragons, efeito de cemitério também é muito bom. Monster Reborn, Reinforcements, buscar Armageddon, Dark Grapher, Gold Sarcófagos. Muita gente fica chutada quando vê essa carta, mas as melhores mãos com esse deck normalmente não são as que tem Gold Sarcófagos, são as que tem uma combinação de Batterman Solar, um Dragão do Caos, até mesmo um Thunder Dragon na sua mão, o Phantom Sky Blaster, sei lá, um Armageddon Knight, um Dark Grapher,
Normalmente não tanto o Gold Sarcófago. Sim, a carta é forte, é a única carta desse deck que por si só faz uma jogada. Mas, num geral, tipo, as pessoas ficam tão titadas com uma carta que... Você tem outras maneiras, você normalmente... Uma Lure of Darkness mais um Thunder Dragon das Trevas normalmente é melhor do que um Gold Sarcófagos de qualquer jeito, mas as pessoas ficam tiltadas vendo essa carta. Um Foolish para enviar Destrudo e outras coisas em geral, mas principalmente Destrudo. Um Card Destruction, a ideia do Card Destruction é uma que eu vi num vídeo gringo. Você ativa a Card Destruction porque... no caso, no vídeo gringo, o cara usava porque ele tava num regional onde tinha bastante Altergeist, e ele disse que Altergeist busca muita coisa com a trap deles, a Spoofing. Eles normalmente buscam a Conquerry, por exemplo, que é aquela carta que nega ataque e nega o efeito de um monstro, de uma carta face-up. Então, Card Destruction pode tirar uma carta dessas que ficam na mão do oponente quando ele busca. E estendendo essa ideia, eu achei interessante, não só para ativar o efeito dos Dangers e descartar cartas que têm efeito cemitério em geral, mas também para se livrar de cartas desses tipos de deck que recuperam uma carta na mão e querem que aquela carta fique na mão. Decks como, por exemplo, Sky Striker, que buscam uma engage com a Shizuko na end phase. Decks como Salamangreat, que recuperam o Gazelle. Decks como Trickstar, que sempre fica com uma Candina na end phase. E, claro, Altergeist. Então, achei Card Destruction uma ideia bem interessante que esse cara me deu e eu decidi incorporar e vem funcionando bem. Claro, se eu tivesse num regional com mais decks de combo, provavelmente não funcionaria tão bem, sendo honesto. Mas, se você sabe que vai enfrentar mais decks de controle, Card Destruction vale bastante a pena. Extra Deck, 3 Colossus, melhor monstro de 2018, Titan, ajuda a quebrar o campo do oponente, extremamente underrated, muita gente corta, por razões óbvias, não vale tanto a pena assim usar ele na build de Guard Dragon, mas, de novo, eu achei válido porque eu quero comprar um monte de carta e ele me ajuda a riscar os meus recursos, caso eu precise deles, por exemplo, os Thunder Dragons originais, para ativar o efeito dele e destruir mais cartas no campo. Para links, eu estou usando... de link com um Link Spider, tirar token do campo, Piste e Elp. Não estou usando o HP, mas estou usando eles porque eles me ajudam a upar o Eclipse Wyver mais facilmente. E lupando o Eclipse Wyver você consegue bastante recurso para tanto na mão, tanto comprando, tanto como até mesmo buscando alguns Kills Dragon para fazer mais rank 8. Então eu gostei bastante do Piste. Reprodocus. Transforma qualquer dois monstros no jogo em uma Summon Sorcerers. Lanforincus, Link 2 genérico, Nightmare Phoenix. As pessoas falam, banam todos os Dangers, banam todos os Nightmares, por favor. Eu odeio esses bichos, eles são tão fáceis de abusar. Até mesmo, eu sei lá, Ice Barrier, Clownjun consegue abusar Nightmare de tão imbecis que eles são. Imagina se você pudesse usar fazer um torneio do Dragon, e depois usar o torneio do Dragon em mais um monstro aleatório e fazer um castelo, e depois usar o castelo em mais um monstro aleatório e fazer, sei lá, um Bogusca. Seria imbecil, né? Isso é o que os Nightmares são. Summon Sorcerers, não tenho o que dizer o quanto essa carta é boa. 2 Sarilhas, você só precisa de um realmente nessa build do deck. Nas outras builds de Guard Dragon, obviamente, você precisa de 2, mas nessa daqui você só precisa de realmente um para fazer o combo. Mas eu gosto de ter o segundo para ter a margem de erro caso eu tenha que fazer o Sarilha antes de ir nas jogadas dos Guard Dragon. Então é bom ter um a mais no extra caso eu precise. Para Xyz, estou usando um Zombie nega tudo, tem 4.500 de ataque, garante jogo, você invoca ele contra... Quando o jogo está muito simplificado, eu fiz isso várias vezes no regional. A propósito, eu tirei muita carta do campo do oponente ou da mão dele e simplesmente passei com um Zombie para negar o que ele comprasse. Por exemplo, eu fiz isso contra a Salamangreat, eu fiz isso contra o Altergeist, destruí o campo deles, passei com um Zombie para negar a única coisa que eles tinham. Funcionou muito bem, o Zombie é muito bom essa carta. E um Coach, rank 8 tech desse deck, você consegue relativamente invocar 3 níveis 8 com facilidade nesse deck. E com isso você consegue ativar o efeito dele 3 vezes, porque ele é thrice per turn. Então você consegue comprar várias cartas com o Code. Ok, agora vem o side deck.
Eu tô usando 3 Veilers, eu fiz um deck profile assim que terminou o regional pro canal do Kaiba e eu dei uma explicação horrível. Eu tô usando Veiler porque se eu comprar no meio do turno do oponente... Cara, nada a ver. Eu nem sabia o que falar naquele vídeo e ficou um lixo, provavelmente. Nem sei se o cara postou, mas ficou um lixo. A verdadeira razão de eu estar usando Effect Veiler não Evelyn e não Impermanence não é só uma questão financeira realmente, mas... Eu achei mais interessante usar Veiler, porque Veiler não leva Evelyn Match. Veiler realmente não leva, porque você só pode ativar a Impermanence na mão caso não tiver carta no campo. Então, se você setar uma Impermanence, você está suscetível a perder uma das suas interrupções com Evelyn Match. Eu estava realmente preocupado contra a Evelyn Match, acabei não levando nenhuma, mas ainda assim eu achei mais interessante usar Veiler, não só por ser um monstro em si, e monstros têm mais valor no cemitério do que traps aleatórias, mas também por não levar Evelyn Match. Ghost Ogre, provavelmente essa carta não é boa desde, sei lá, Trudeco, desde Masterpiece ser banido, mas me ajudou contra Pendulum. Eu provavelmente tentaria outras Sand Traps, até mesmo uma Ghost Bella provavelmente seria melhor, mas é decente, mas já foi melhor. Um Dark Mad Dragon, alvo de Eclipse Wyvern, destrói todo o campo do oponente. Gostei muito de usar essa carta. Vários jogos eu não consegui dropar ele por inconveniência. Teve jogos que eu descartei ele com os Dangers, por isso eu não consegui dropar. Ele teve jogos que eu... Teve um jogo que eu até levei uma warning. Acabei ganhando o jogo de qualquer jeito, mas eu levei uma warning porque eu, sem querer, não contei direito o meu cemitério e acabei dropando um dead com 4 monstros no cemitério. Eu fiz isso, mas acabei ganhando de qualquer jeito, foi uma misplay, mas... Enfim, provavelmente se eu tivesse sido mais inteligente, Dark Mad Dragon teria brilhado muito mais. Gameciel, eu tava pensando em usar DD Crow como mais hint traps pra sidear contra decks específicos, mas eu pensei, DD Crow só é bom realmente contra Salamangreat. E você vai banir o Spin. E daí? Tá, o cara perde o Spin, uma carta essencial, mas e daí? Quem se importa com isso? Você pode dar um Gameciel pra ele, tirar o Sunlight Wolf e parar a Counter Trap deles. Me parece muito mais interessante do que parar um Spin. E assim que eu pensei nessa ideia, eu simplesmente cortei os DD Crow no último momento pra colocar um Gameciel que é muito mais interessante do que simplesmente parar o Spin. 3 Twin Twister, parar todos os decks de back row, basicamente MVP do side deck. Imperial Order, só sadeei uma vez contra a Penum Magician, contra a Sky Striker eu não sadeei porque no jogo 1 era jogo 1 e no jogo 2 ele me fez ir por... Ele me fez ir por primeiro, enquanto eu tava com o Heart de ir por segundo, eu acabei ganhando de qualquer jeito. Então Imperial Order nem faz sentido usar nesse deck pra falar a verdade, então provavelmente cortaria pra algo como um Red Reboot faz bem mais sentido. Red Reboot é uma carta muito boa, te ajuda, é uma win condition contra decks de back row. Os decks de back row tem tanto medo dessa carta que eles chegam a sidear Red Reboot pra parar a sua Red Reboot. Então, é isso, esse é meu deck profile do meu Thunder, Dragon, War Dragon, Danger, 60 cartas, e amigos, eu não sei o que chamar, mas enfim, é um deck bem divertido, eu adoro esse arquétipo, então fico bem feliz de eu ter conseguido ganhar um regional com ele. Espero que tenham gostado do vídeo e fiquem atentos para os próximos conteúdos desse canal. Não sei se eu vou participar, se eu vou ser o que vai gravar, mas fiquem atentos. Até mais!